Direito empresarial, estabelecimento empresarial. O conceito de estabelecimento empresarial, para desenvolver atividade de empresário, deve-se organizar os diversos fatores de produção. Estabelecimento empresarial é o complexo de bens utilizado pelo empresário para exercer a empresa. É reconhecido também como fundo de comércio. O meu nome é Felipe Tostes, esse é o canal FRT.Juris. Se você tem gostado aí das nossas áudio, né, dos áudios das nossas aulas, curta e compartilhe com seus amigos. Então, estamos aí falando sobre o direito comercial, o nome do empresário, empresário ativo e inativo, a proteção ao nome empresarial na aula anterior. E agora, dando sequência aí, não são todos os bens do empresário que compõem o estabelecimento. Apenas os bens organizados para o exercício da atividade é que integram essa universalidade de fato. Então, essa universalidade de fato não se confunde com uma universalidade de direito, por exemplo, como o patrimônio. O patrimônio, como conjunto de relações jurídicas de determinada pessoa, em regra, é único e determinado pela própria lei. O estabelecimento empresarial é criado pelo empresário, que organiza aí o complexo de bens conforme melhor lhe aprouver, para o desenvolvimento da atividade. Um único empresário ter diversas atividades aí distintas, poderá ter também diversos estabelecimentos empresariais. Então, dentre os elementos que o compõem, podem ser incluídos os bens materiais, tanto coisas móveis quanto imóveis, como os bens imateriais. Então, integram esses bens imateriais o ponto comercial, direitos sobre propriedades industriais, como patentes e invenções ou modelos de utilidade e registros de desenhos industriais e de marcas. Então, dentre esses elementos imateriais, o ponto comercial possui uma disciplina peculiar, vamos dizer assim. O ponto comercial é o local em que está fixado o estabelecimento comercial. Importante frisar, o ponto é protegido pela legislação porque garante o reconhecimento pela clientela daquele local, em que se poderia adquirir determinado produto ou serviço do empresário. Então, ele pode ter existência real ou virtual e não exige o título de propriedade. Então, eis que o imóvel, por exemplo, em que é desenvolvida a atividade, pode ser alugado. Tratando-se de contrato de locação, o ponto comercial é protegido, inclusive, contra o locador. Ao locatário, ainda que contrário à vontade do locador, é conferida a proteção ao ponto comercial de modo a permitir a renovação compulsória do contrato de locação não residencial. Isso aí está no artigo 51 da Lei 8.245 de 91. Então, o contrato de locação deve ter sido estabelecido por escrito e por prazo determinado. O prazo mínimo do contrato deve ser de 5 anos, mas se permite que esse prazo seja composto por uma sucessão de contratos, desde que a soma dos prazos seja ininterrupta. Então, o locatário deve explorar no local atividade empresarial, no mesmo ramo por no mínimo 3 anos de modo ininterrupto. Preenchidos os requisitos, poderá ocorrer a renovação do contrato de locação. O prazo decadencial para promover a ação renovatória é de 1 ano a 6 meses antes da data de finalização do prazo do contrato. Ou seja, a renovação apenas não ocorrerá se o locador precisar retomar o imóvel em razão de obrigação imposta pelo poder público de reforma substancial do imóvel ou se, no próprio interesse do locador, aumente significativamente o valor do imóvel. Então, o locador pretende usar o imóvel com a transferência de seu estabelecimento comercial, de seu cônjuge ascendente ou descendente,
desde que existente há mais de um ano. Nesse caso, o estabelecimento não poderá ter a mesma atividade do locador. Então, a renovação ainda não ocorrerá se o locatário não oferecer valor condizente ao preço de mercado ou se houver proposta mais vantajosa realizada por terceiro. Então, os atributos aí do estabelecimento comercial, a organização do complexo de bens pelo empresário garante ao estabelecimento essas características, né, algumas características, né, que lhe tornam peculiar em relação aos demais. Esses atributos podem ser identificados no aviamento e na clientela. O que é o aviamento? É a qualidade na organização realizada sobre o complexo de bens compreendida pelo empresário. O conceito aí é a capacidade de essa universalidade, de fato, produzir lucros. O aviamento determina que o valor do estabelecimento como um todo é diverso da simples soma do valor de cada um dos bens individualmente. Então, já a clientela, por seu turno, não é elemento do estabelecimento, mas atributo, né, esperado da organização dos bens. É o resultado do aviamento. O cliente não se confunde com o freguês. Clientela é o conjunto de pessoas que mantêm uma relação continuada com o estabelecimento, uma relação duradoura. Freguês, por outro lado, é o adquirente transitório, ocasional, dos bens do empresário. A clientela é protegida no campo da concorrência desleal, né? Pois, embora não haja um direito do empresário ao cliente, há direito a que não haja o desvio indevido da clientela esperada. Trespasse. O estabelecimento empresarial poderá ser objeto de negócios jurídicos. Para preservar os terceiros, esses contratos somente produzirão efeitos quanto a esses após a sua averbação à margem da inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis. O contrato de trespasse é o contrato pelo qual o estabelecimento é alienado a uma terceira pessoa. Consiste na transferência de todo o estabelecimento mediante o pagamento de um preço. Com a transferência, o adquirente passará a ser proprietário de todos os bens organizados para que possa continuar a desenvolver a atividade empresarial exercida inicialmente pelo vendedor. Então, para que isso ocorra, o adquirente se subrogará em todas as posições contratuais do vendedor, desde que não tenha um caráter pessoal. Então, os terceiros contratantes poderão rescindir o contrato em 90 dias da averbação da transferência. Os terceiros contratantes poderão rescindir o contrato em 90 dias da averbação da transferência, se ocorrer justa causa. Se por ocasião do trespasse o alienante não possuir mais bens para satisfazer a satisfação dos credores, o contrato somente será eficaz perante os credores se houver pagamento prévio de todos eles, ou se eles manifestarem o seu consentimento expressa ou tacitamente. Os credores precisarão ser notificados para anuírem com a alienação. Caso no período de 30 dias da notificação não se oponham, não haja essa oposição, presume-se que anuíram tacitamente a alienação. O alienante será responsável pelo prazo de um ano, solidariamente com o adquirente, pelos débitos existentes antes do trespasse. Então, o referido prazo se inicia quanto aos débitos já vencidos da data da averbação do contrato de trespasse e quanto aos vincendos, ou seja, os posteriores de seu vencimento. Então, a responsabilidade do adquirente ocorre apenas pelos débitos regularmente contabilizados.
pelas obrigações não contabilizadas responde apenas o alienante. Então, vamos montar um esqueminha imaginário aí. Alienante, débitos contabilizados, responde solidariamente com o adquirente pelo prazo de 1 ano. Ainda alienante, débitos não contabilizados, responde exclusivamente. Adquirente, débitos contabilizados, responde solidariamente com o alienante. E adquirente, débitos não contabilizados, não responde. Ok? Assim a gente finaliza esta parte. Vamos entrar aí na próxima aula em contratos empresariais, não perca. Vamos falar aí de contrato de leasing, de franquia, de corretagem e por aí vai. Valeu, um abraço e até a próxima aula.